Pessoal, então boa noite. A gente vai dar mais um início aí a um debatendo com a APC. Esse é o nosso segundo debatendo do ano. A gente fez um primeiro em janeiro, justamente para discutir a portaria e a nova RDC que vai reger as boas práticas de controle e prevenção de infecção hospitalar. E esse agora é o posicionamento da APC. Então, eu sou Thaís Guimarães, eu sou médica infectologista, trabalho há muito tempo no controle de infecção hospitalar, sou atual presidente da APC, e a minha incumbência aqui é mostrar para vocês o posicionamento da APC, porque nós vamos submeter o posicionamento da APC para a consulta pública da RDC, e aqui estão comigo membros da diretoria da APC que vão me ajudar aí, já me ajudaram bastante no posicionamento, mas vão me ajudar a coordenar a reunião. Vocês querem se apresentar e depois eu compartilho e dou início à apresentação? Pode ser. Então vai lá, Fabi, Lígia e Cris. Bom, eu sou Fabiana Vasques, sou enfermeira, trabalho aí na área do controle de infecção há um bom tempo e sou membro aí da diretoria da PSI desde a gestão de 2020. Então, já estou na segunda, né, junto aí com a doutora Thais e a Lígia. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Lígia, também sou enfermeira de formação, também estou na PC desde a gestão de 2020, 2020, eu ia falar 2025, 2020, e tenho atuado há bastante tempo na área de controle de infecção e também trabalhado com pesquisa na área de epidemiologia e controle de infecção. Cris? Oi, eu sou Cristiano, sou médico infectologista e também atuo como médico do controle de infecção há bastante tempo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Só me falem se está ok, tá ok? Sim, Então tá bom, qualquer coisa vocês me chamam aqui, tá bom? Então vamos ok. lá, pessoal. Então a ideia hoje é, como eu comentei, né, falar sobre o posicionamento da PECI da Consulta Pública 1371 de 2025 e qual vai ser a dinâmica desse debatendo. Eu vou apresentar então o posicionamento da APC, a diretoria aqui presente vai debater e estimular uma segunda rodada de sugestões e considerações. E eu queria comentar que esse posicionamento que eu vou apresentar hoje aqui, ele é fruto do primeiro debatendo que a gente fez no dia 21 de janeiro, onde nessa webconferência nós apresentamos as principais mudanças da RDC. Então, nesse debatendo que a gente apresentou as mudanças, as pessoas que estavam participando desse webinar foram dando sugestões no chat. A gente gravou essa reunião, como a gente grava todos os debatentes, mas a gente pegou todas essas sugestões que foram feitas no chat, junto com a gravação, elaboramos as sugestões, discutimos internamente entre os membros da diretoria. Algumas pessoas da diretoria também participaram de outros fóruns para discutir a portaria, de maneira que a gente vai apresentar aqui, então, as sugestões que a gente trouxe. Então, o que eu queria falar para vocês que as sugestões que eu vou apresentar aqui, ele é fruto da diretoria da PSI, que compilou os dados, mas também é fruto da opinião de vocês que participaram do primeiro webinar, tá? Então, vamos começar aqui. Então, essa RDC, ela tem 5 capítulos, então eu vou tentar passar por capítulos, e o que tiver no quadrinho em preto, a minha esquerda é o que está na resolução, e o que tiver no quadrinho em vermelho, a minha direita, são as sugestões que nós colocamos para enviar à consulta pública. Então, o capítulo 1, que fala das disposições iniciais, ele começa dizendo que essa resolução se aplica a todos os serviços que prestam assistência à saúde no país, sejam públicos, privados,
filantrópicos, civis ou militares, incluindo se é de ensino ou não, se é de pesquisa ou não, em todos os níveis de formação à saúde. E ele inclui assistência extra-hospitalar. Então, e ele coloca infecção relacionada à assistência à saúde no lugar de infecção hospitalar. E nesse capítulo 1, que tem todas essas disposições iniciais, eles colocam 43 definições em ordem alfabética. Então, eles tentaram ampliar todos os conceitos e definições de tudo que consta nessa RDC. Então, a gente sugere, então, primeiro que a gente vai reforçar a necessidade da abrangência nacional, isso é muito importante porque vai poder ser válido para todo o país. Nós, como APCI, muitas pessoas também consideraram um avanço importante a inclusão da assistência extra-hospitalar nessa RDC, porque existe aí uma grande lacuna de legislação neste âmbito. Achamos muito oportuno a adequação da nomenclatura de IRAS, que hoje em dia é IRAS, não é mais infecção hospitalar. Consideramos que essas 43 definições constantes nesse capítulo, elas são amplas e englobam terminologias que antes não existiam, como alguns exemplos, bundles, estratégia multimodal e ponto de assistência. E nessas definições, eles excluem também o que eles abreviaram como PPIRAS, que é o Programa de Prevenção de IRAS para assistência extra-hospitalar com procedimento invasivo, e eles definem como PCIRAS, que também é o Programa de Controle de Infecção Relacionada à Saúde, mas o PCIRAS é para hospital, e o PCIRAS é baseado nos 8 componentes essenciais da Organização Mundial da Saúde. Então, aqui a gente considerou que esse capítulo 1 aí está bem abrangente, e as sugestões aí, na verdade, são de estimular e de parabenizar pelo fato delas estarem aí adequadas à realidade que a gente esperava. Então, ainda dentro do capítulo 1, a portaria, então, é dividida em serviços de saúde extra-hospitalares que não realizam procedimentos invasivos. Tem um capítulo destinado a serviços de saúde extra-hospitalares que realizam procedimentos invasivos, e o capítulo 5 é destinado, então, à prevenção e controle de infecção hospitalar em ambiente hospitalar, em hospitais. Então, aqui eu já queria fazer um comentário que eles definem o que é hospital e serviços de saúde. Então, por exemplo, a definição de hospital na portaria é estabelecimento de saúde concebido para prestar cuidados de saúde à população em regime de internação, podendo oferecer cuidados ambulatoriais ou outros serviços de saúde. E eles definem como serviço de saúde estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população na prevenção de doenças, no tratamento, na recuperação e na reabilitação de pacientes. E aí, eu depois, mais tarde que a gente fez a reunião com a diretoria, eu percebi que eles não definem o que é um serviço de saúde extra-hospitalar que não realiza procedimento invasivo. E aí isso gerou uma dúvida, e eu participei de um outro fórum de discussão no Hospital das Clínicas, que a gente ficou na dúvida se aqui entraria, por exemplo, consultórios de médicos, ou enfim, que é considerado serviço de saúde, mas que não faz procedimento invasivo. Então, acho que a gente deveria questionar essa definição. E eles também não definem o que é um serviço de saúde extra-hospitalar que realiza procedimento invasivo. Então, a gente supõe que, e a gente gostou da portaria abranger extra-hospitalar, mas eu creio que falta uma definição. A gente supõe que esses serviços que façam procedimento invasivo seriam clínicas de diálise, hospitais dia, centros de infusão, ou até mesmo serviços de atenção primária, onde você consegue fazer procedimento mesmo que minimamente invasivo. E aí, a pergunta é, o consultório que realiza um procedimento, e a gente sabe que isso existe, consultório de dermato, consultório de cirurgião vascular, consultório de cirurgia plástica, onde fazem procedimentos invasivos, se eles estariam incluídos no âmbito dessa RDC ou não. Tá bom? Então, para a gente pensar aí, porque no decorrer da apresentação a gente vai separar exatamente nesses 3 tópicos: o que é extra-hospitalar sem procedimento, o que é extra-hospitalar com procedimento e o que é hospital.
O capítulo 2, ele fala sobre requisitos gerais. Então, ele é um capítulo amplo, e aqui no seu artigo 4º, ele coloca que o responsável legal pelo serviço de saúde, seja qual for, deve prover infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, dispositivos médicos, produtos e insumos necessários para a elaboração, implementação e execução das ações de prevenção e controle das IRAs, da resistência antimicrobiana e de surtos infecciosos. Então, aqui eu já vou fazer o primeiro comentário, que nós achamos importante que essa função de prover tudo possível e imaginável, infraestrutura, recurso humano, equipamento, etc., seja delegada ao responsável legal. Então, isso aqui também é uma coisa que a gente achou importante ressaltar, que a gente considerou um avanço. E ele coloca no seu artigo 5º desses requisitos gerais, condições para a higienização das mãos. Então, aqui ele coloca tudo que deve ter no ponto de assistência, dispensador, álcool, higienização das mãos, insumos necessários, estratégia multimodal, enfim, é tudo focado para a higienização das mãos. E apesar disso ter sido considerado em alguns fóruns como um tópico básico, e que algumas pessoas sugeriram que todo esse artigo 5º da higienização das mãos talvez pudesse ser referenciado em norma regulamentadora específica, nós consideramos que, se permanecer nessa RDC, ele vai ser muito bem-vindo, e que deve sim referenciar normas existentes e vigentes, como, por exemplo, a RDC 42 de 2010, que é especificamente para a higienização das mãos, e a RDC 50 de 2002, que fala sobre estrutura física, mas a gente considerou que deve permanecer, uma vez que a higienização das mãos é a melhor medida de prevenção de IRAs. Então, apesar de ter lá noções básicas e que todos deveriam saber, nós consideramos que isso é muito bem-vindo, porque a higienização das mãos realmente é a melhor medida da prevenção da IRAs. Aí, ainda dentro desse capítulo 2, que são requisitos gerais, ele coloca que no artigo 6º, o responsável legal deve garantir que sejam realizadas campanhas sobre higienização das mãos, direcionada a todos os profissionais de saúde de todos os turnos, no mínimo a cada 6 meses. Aí, aqui, o que está negritado é que nós consideramos que talvez seja importante colocar aqui no mínimo a cada 6 meses, mas nós julgamos que a periodicidade de treinamentos e campanhas devem ser definidas pelo SCIRAS, né, pelo Executivo da Prevenção e Controle de Infecção relacionada à assistência à saúde. Então, que talvez deva ter as campanhas, mas não colocar a periodicidade. E aqui depois ele segue nesses requisitos gerais, com artigos que vão do 7 até o 13, sendo que o artigo 7º versa sobre o uso de equipamentos de proteção individual, o artigo 8º versa sobre a utilização de adornos dentro dos ambientes de assistência à saúde, e o artigo do 9º até o 12º, ele versa sobre unhas postiças, sobre a presença de mochilas e bolsas em centro cirúrgico, ele versa sobre a alimentação em postos de serviço, e ele versa sobre roupas privativas. Então, apesar de também alguns pontos e algumas pessoas e algumas opiniões considerarem que isso deveria ser referenciado em normas regulamentadoras específicas, como, por exemplo, a NR 32, que fala justamente aqui de adornos, nós consideramos que esses itens, como requisitos gerais, eles vão dar força e respaldo para o cumprimento pelos profissionais de saúde. Então, é aquela coisa, não pode unha postiça, não pode unha grande, não pode se alimentar no posto de serviço. Parece que é uma coisa básica, mas nós consideramos que, se ela estiver na RDC, ela vai dar força para que a gente possa exigir, cumprir, e que a gente consiga aí talvez monitorizar e reciclar e treinar os profissionais em medidas que parecem básicas, mas que às vezes a gente tem dificuldade de implementação. E aqui, ainda nesse item dos requisitos gerais, no artigo 13º, ele coloca que o responsável legal,
ele deve garantir o monitoramento da qualidade da limpeza concorrente terminal. Aqui, nós consideramos que esse artigo 13º, ele tá fora, um pouquinho fora do lugar, né, porque ele está falando aí de comportamento, de medidas comportamentais, e de repente ele coloca o monitoramento da limpeza. Então, a gente acha que talvez ele possa ser suprimido aqui desses requisitos gerais, uma vez que no artigo 4º, eu vou só voltar um pouquinho, que é esse daqui, o responsável legal já é o responsável por prover produtos, insumos, dispositivos e recursos humanos. Então, ele deve também garantir monitoramento enfim, de limpeza concorrente terminal, e talvez ele possa estar num outro lugar e não aqui no meio de normas comportamentais, como vem aí na sequência desses artigos de requisitos gerais. Aí aqui eu vou entrar, então, no âmbito de serviços de saúde extra-hospitalares que não realizam procedimentos invasivos. Então, aqui eu já mudei de capítulo, o capítulo 3 é específico para esse tipo de serviço de saúde, e ele coloca aqui no seu artigo 14º que todo serviço de saúde que não realize procedimentos deve elaborar e implementar ações de prevenção e controle de IRAS, resistência antimicrobiana e surtos infecciosos. Então, nós consideramos isso como um avanço importante, a inclusão de serviço de saúde extra-hospitalar, mas a gente acha que falta uma definição do que seria esse serviço de saúde que não realiza procedimento invasivo. O artigo 15º, ele coloca que o responsável legal por esse serviço de saúde deve designar um profissional com formação de nível superior na área da saúde humana, com certificado de, no mínimo, 20 horas de capacitação em prevenção e controle de infecções. E ele não cita se esse profissional pode ser terceirizado ou não. Então, qual que é a sugestão da PECI aí, baseada na Celeuma, que é a categoria profissional e a formação de quem deve fazer a prevenção de IRAS? A gente acha que em serviço de saúde que não faz procedimento invasivo tem um risco pequeno de aquisição de IRAS, porém, a gente considera muito vago colocar como um profissional de nível superior e colocar aqui uma carga horária pífia, que é de 20 horas de capacitação, né? Uma capacitação muito pequena. Então, a nossa sugestão é que se mude essa escrita para um profissional com formação de nível superior, preferencialmente graduado em enfermagem, com formação ou especialização em controle de infecção relacionada à assistência à saúde, ou com comprovação de atuação prático-profissional na área de controle de IRAS. E a gente considera, assim como nas outras categorias, que a legislação deve permitir a terceirização dos serviços. Esse capítulo 3 de serviço de saúde que não realiza procedimento invasivo, ele é muito curtinho. Então, ele tem, assim, meia página dentro da legislação. Então, aí ele vai passar para o capítulo 4. O capítulo 4 é voltado para serviços de saúde extra-hospitalar que realiza procedimento invasivo. Então, da mesma maneira, no artigo 16, ele coloca que todo serviço de saúde... aqui, desculpa, que realiza, não é que não realiza, que realiza procedimento invasivo, também deve elaborar e implementar ação de prevenção e controle de IRAS, resistência antimicrobiana e surtos infecciosos. Então, da mesma maneira, consideramos que é um avanço importante a inclusão de serviço de saúde extra-hospitalar, porém, aqui também falta uma definição do que seria esse serviço, mas lá na frente, ele cita que esse serviço tem que ter um CNES, né, que é um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, aí, muito provavelmente, quem realiza procedimento invasivo, mesmo estando fora do ambiente hospitalar, tem que ter um cadastro de estabelecimento em saúde. Então, aí talvez a gente já consiga definir que nível de procedimento invasivo esse serviço está apto a fazer. E aqui ele incorpora, então, que esse serviço que faz procedimento invasivo tem que ter um plano de prevenção, que é o que eu coloquei lá na frente, que ele coloca como definição um PPIRAS descrito e sistematizado, tá? E da mesma maneira que ele coloca para serviço que não faz procedimento, ele coloca que o responsável legal pelo serviço que faz procedimento
deve designar um coordenador e um suplente, que sejam profissionais com formação de nível superior na área da saúde, com certificado de, no mínimo, 40 horas de capacitação e prevenção em controle de IRAS e passar por uma atualização a cada 2 anos. Então, da mesma maneira, aqui a gente já tem um risco maior de aquisição de IRAS, então achamos muito bem-vindo que esses serviços tenham um plano de prevenção aí de IRAS, mas da mesma maneira consideramos muito vago colocar só profissional de nível superior, e a carga horária de 40 horas também é muito pequena para quem vai fazer o controle de infecção num serviço que faz procedimento invasivo. Então, a nossa sugestão seria profissional da área da saúde, preferencialmente graduado em enfermagem, com formação e especialização em controle de IRAS ou com comprovação de atuação prático-profissional. E aí, seria da mesma maneira, né? Tentando puxar aí para que tenha profissionais mais graduados para fazerem o controle de prevenção e IRAS. Nesse capítulo 4, ele tem aqui um artigo 21, no seu parágrafo 3, que ele coloca que a notificação de casos de IRAS e resistência, quando obrigatória, deve ser realizada, e também a notificação de surtos infecciosos. Então, aqui nós ficamos com uma dúvida, porque se ele coloca a notificação de casos de IRAS de resistência quando obrigatórias, quais seriam essas notificações obrigatórias, né? O que eu tenho que notificar? Que IRAS que eu tenho que notificar? E quando obrigatória ficou muito vago, né? Porque se a gente tem um PPIRAS aqui, deveria ser obrigatória a notificação de IRAS nesses serviços de saúde. Então, aqui ficou uma interrogação, e talvez aqui a gente tenha que referenciar a legislação, né? Se eu vou colocar como notificação obrigatória, sim ou não. Para esse serviço que faz procedimento invasivo, ele permite terceirização de profissionais, então consideramos que a terceirização permitida é bem-vinda, e deve ser porque a nossa realidade é terceirização de serviços mesmo. E aqui ele coloca que esses serviços têm que elaborar procedimentos operacionais padrão, e ele coloca minimamente 15 temas. Esses temas são os que nós estamos habituados, então isolamento e precauções, higienização das mãos, POPs relacionados a procedimentos invasivos, mas ele sugere 15 temas mínimo para ter procedimento operacional padrão escrito. E aqui nós consideramos também um avanço, porque a gente sabe que tem muito serviço que não tem padronização, e isso sistematiza o plano de prevenção. Então, aí, DPOP para esse serviço nós consideramos um avanço. Ainda nos serviços que realizam procedimentos invasivos, ele coloca aqui no artigo 23, parágrafo 1, que o coordenador do plano de prevenção de IRAS deve definir, em conjunto com a equipe assistencial, quais indicadores de implementação e de adesão ao plano de prevenção serão avaliados e monitorados, e qual a periodicidade de monitoramento. Então, aí eu volto lá atrás, né? Ele contradiz o artigo 21.3, que é esse daqui, que coloca que a notificação deve existir quando obrigatória. E aqui ele fala que ele tem que definir qual indicador que ele vai medir e qual a periodicidade do monitoramento. Então, aqui a gente considera que eles devem definir quais os indicadores serão obrigatórios e referenciar a legislação específica, se é que ela existe, né, para não deixar quando obrigatória e deixar a cargo do coordenador, junto com a equipe, definir quais indicadores eles vão monitorar. Então, já que a gente está falando de uma RDC, talvez seja aí interessante colocar quais os indicadores, ou quais os indicadores serão, quais as notificações serão obrigatórias para esse serviço. E aqui no seu artigo 27, ele coloca que o serviço extra-hospitalar que realiza procedimentos invasivos deve disponibilizar de maneira sistemática e com linguagem adaptada orientações sobre prevenção e controle das IRAS e resistência e surtos,
para pacientes, acompanhantes e visitantes. Então, aqui a gente considerou também como um avanço muito importante envolver pacientes, acompanhantes e visitantes com relação à prevenção e controle de IRAS, que na legislação passada não existia. Então, aí foi considerado um avanço o envolvimento de pacientes, acompanhantes e visitantes. Ainda no capítulo 4, que é serviço de saúde extra-hospitalar que realiza procedimento invasivo, ele coloca lá duas sessões para esse serviço de saúde. Uma sessão que vai falar sobre capacitação, educação permanente dos recursos humanos, incluindo aqui estudantes, estagiários internos e residentes, e uma sessão que vai falar da vigilância, monitoramento, notificação e investigação das IRAs, resistências e surtos. E aqui, nesse capítulo da vigilância, ele coloca que tem que ser garantido que seja realizado vigilância, monitoramento e notificação, de novo, quando obrigatória, das IRAs e das resistências relacionadas a esses procedimentos. Então, de novo aqui, né, a sugestão de ser obrigatória a notificação das IRAs. Ele cita os critérios da Anvisa, então a nossa sugestão é que eles definam, e não que eles deixam aqui quando obrigatória, que eles referenciem a legislação específica e coloquem que a notificação deve ser obrigatória para tais itens. E ele coloca aqui no artigo 31 que o responsável pelo PPIRAS deve elaborar um relatório contendo análise dos indicadores de IRAS, análise dos indicadores de resistência de surtos, no mínimo trimestralmente. Então, nós estamos entendendo que se ele coloca tudo isso de vigilância, monitoramento e notificação, a sugestão de ser obrigatória a notificação de IRAS, seguindo critérios da Anvisa que ele já cita, mas que ele defina quais são os indicadores obrigatórios e não deixe isso ao cargo do responsável aí pelo PPIRAS. E aqui, então, a gente entra na seara que talvez aí seja mais importante, que é o capítulo 5, que é sobre os hospitais. Então, no âmbito dos hospitais, ele coloca como obrigatório o PCIRAS, né, que a gente já conhece, que é o Plano de Controle e Prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, e ele coloca aqui no parágrafo 2º que o PCIRAS deve ser formalmente aprovado e assinado pelo coordenador das CCIRAS e pelo responsável legal do hospital. E ele coloca que o PCIRAS, ele coloca 8 itens, incluindo as estratégias para orientação de prevenção, controle de surtos para pacientes, acompanhantes e visitantes. Então, de novo, consideramos importante o avanço de envolver pacientes, acompanhantes e visitantes na prevenção de IRAS. E ele coloca lá no seu artigo 33 que as ações do PCIRAS devem estar alinhadas com o plano de segurança do paciente, com o programa de gerenciamento de antimicrobianos, que a gente chama de PGA, e com o núcleo hospitalar de epidemiologia. Então, aqui, apesar dele não citar, mas aparentemente ele está colocando em níveis diferentes: segurança do paciente, PGA e núcleo de epidemiologia. Porém, o CCIRAS e o PCIRAS, que é o plano de prevenção, deve estar alinhado com essas 3 esferas. Então, a gente acha que, de acordo, estar alinhado, porém, deve se ressaltado que o núcleo de hospitalar de epidemiologia deve ser desvinculado do SCCIRAS, porque na portaria antiga, o núcleo de epidemiologia hospitalar, quando não existe, a notificação deve ser feita pelo CCIRAS. Então, aqui eu acho que, e várias opiniões coletadas, de que a gente deve ressaltar que a epidemiologia hospitalar deve ser desvinculado do SCIRAS. No artigo 37, no parágrafo 2, ele coloca a composição das CCIRAS, que seria a Comissão, né, de Controle de IRAS, e ele coloca que ela deve ser constituída minimamente por 6 cargos: responsável técnico médico, responsável técnico de enfermagem, responsável técnico de farmácia, responsável técnico do laboratório de microbiologia, seja próprio ou seja terceirizado,
alta gestão e direção do hospital, e o sexto componente, os representantes dos serviços, que seria o S-CIRAS, né? O S, que seriam os executores. Então, aqui, quando a gente faz aí uma analogia, ela está igual à portaria antiga, que é a 2616 de 98, que coloca minimamente como consultor estes 5 e inclui o serviço executor, que a gente vai chamar aqui de SCIRAS. Porém, o que principalmente a diretoria da APC considerou muito importante é que aqui ele não coloca simplesmente responsável médico, ele coloca responsável técnico, médico, enfermagem, farmácia, laboratório. Então, a gente acha importante que essa função aqui de participar da comissão como membros consultores seja delegada ao responsável técnico e não alguém representando o laboratório, não alguém representando a farmácia, mas quem efetivamente no hospital responde pela farmácia, responde pelo laboratório, responde pela enfermagem e responde pelo corpo clínico, tá? E aí ele entra na composição aí das CCIRAS e do SCIRAS. Então, ele coloca no artigo 3º o coordenador das CCIRAS, ou seja, quem coordena a comissão, deve ser um profissional do serviço, deve ser um executor com formação de nível superior na área da saúde, legalmente habilitado e com, no mínimo, uma pós-graduação de 360 horas em prevenção e controle de infecções. Então, aqui também é a celeuma, né? Qual que seria a nossa sugestão? O coordenador das CCIRAS deve, sim, ser o profissional executivo do SCIRAS, porém, com formação de nível superior na área da saúde, graduado em medicina, preferencialmente infectologista ou graduado em enfermagem, legalmente habilitado e com especialização em prevenção e controle de IRAS, sem aqui a gente colocar a carga horária, porque 20 horas, 40 horas, 360 horas é uma coisa, né? E como que é feita essa pós-graduação? Online, não é online, presencial? Qual que é a formação desse profissional? Então, aqui a sugestão é de que a gente coloque que o profissional tenha especialização em prevenção e controle de IRAS. No artigo 4º, ele coloca que os executores, né, o SCIRAS, deve ser constituído por profissionais com formação de nível superior da área da saúde, legalmente habilitados, e aqui ele coloca com comprovação de, no mínimo, 40 horas de capacitação em prevenção e controle de infecções. Então, da mesma maneira, né, ele está colocando aqui uma carga horária e ele não define quem seriam esses profissionais de nível superior. Então, a sugestão é que o SCIRAS deve ser constituído por profissionais com formação de nível superior da área da saúde humana, devendo obrigatoriamente ter um profissional graduado em medicina, senão nós não vamos ter um médico como executor, e um profissional graduado em enfermagem, senão nós não vamos ter uma enfermeira como executor, legalmente habilitados e com especialização em prevenção e controle de IRAS, tá? No artigo 5º, é a outra celeuma, é o quantitativo. Ele coloca que o quantitativo e a carga horária dos profissionais do executivo deve ser definido de acordo com o previsto na portaria antiga, que é a 2616, ou outra normativa do Ministério da Saúde que vier a substituí-la. Então, a nossa sugestão é colocar aqui, havendo aprovação desta RDC, deve-se atualizar ou revisar a portaria 2616 para rever o quantitativo do executivo, do SCIRAS, porque na 2616 os conceitos estão desatualizados e ela é baseada em número de leitos e não na criticidade dos leitos. Então, a gente sabe que a 2616 não vai ser revogada, porque ela está no âmbito do Ministério da Saúde e essa portaria é no âmbito da Anvisa, mas que pelo menos seja revisto, ou como eles colocam aqui, né? Alguma que venha substituí-la, porque realmente seguir a 2616 com quantitativo, a gente vai continuar com um déficit muito grande. No artigo 6º, ele coloca que o responsável deve garantir que os profissionais
executivos sejam exclusivos. Então, aqui nós consideramos também importante essa exclusividade para que quem trabalhe no SCIRAS trabalhe somente no SCIRAS, e ele coloca que tanto os consultores quanto os executores das CCIRAS ou SCIRAS devem ser vinculados diretamente à direção do hospital. Então, a nossa sugestão é também importante que esse vínculo seja a direção do hospital, para que a gente tenha apoio e para que a gente tenha força nas ações que a gente queira e deve executar dentro do ambiente hospitalar. No artigo 38, ele coloca que para hospital, ao contrário do que ele colocou para serviço extra-hospitalar, que faça procedimento invasivo, ele permitiu a terceirização. E aqui ele coloca que não é permitida a terceirização das atividades específicas, tanto da comissão quanto do serviço. E aqui a nossa sugestão é que deve permitir a terceirização, porque isso é uma prática muito comum em hospital privado, e isso não interfere de maneira nenhuma na execução das ações. Então, a nossa sugestão é permitir a terceirização. Porque aqui ele coloca que nesse parágrafo único, o hospital pode contratar consultoria de profissionais ou empresas especializadas em prevenção e controle de IRAS, para orientar e apoiar as ações, mas não para executá-las. Então, a nossa sugestão é que pode-se contratar para orientação e apoio, mas pode-se contratar também para a execução, tá? Então, aqui a nossa ideia é sugerir que permita a terceirização a nível hospitalar também. Depois, ainda dentro do âmbito dos hospitais, ele coloca que os hospitais devem elaborar minimamente 17 procedimentos operacionais padrão. Eu não listei todos aí os POPs, mas é a mesma coisa, né? Isolamento, precauções, prevenção de disseminação, higienização das mãos, os POPs que a gente já conhece que são básicos. Porém, ele coloca aqui alguns POPs que eu chamei atenção, por exemplo, POP de processamento de dispositivo médico, POP de processamento de roupas, POP de limpeza e desinfecção de ambientes, superfícies e equipamentos, incluindo realização de auditoria de limpeza concorrente terminal, e POP de prevenção, identificação e manejo da sepse e do choque séptico. Esses daqui que eu peguei como exemplo estão dentro desses 17. Então, o que nós achamos e sugerimos? Que os POPs são importantes e eles devem sim ser incentivados, porque eles vão nortear aí as condutas, porém, cada SCIRAS deve verificar quais POPs são úteis para a sua elaboração, para o seu gerenciamento e para a sua implementação. Porém, alguns, como esses citados aqui, não devem ser do SCIRAS. Por exemplo, não é o SCIRAS que tem que fazer um POP de prevenção, identificação e manejo da sepse. Não é o SCIRAS que deve fazer um POP de processamento de roupas, é quem está processando as roupas. Não é a SCIRAS que deve fazer um POP de processamento, é a Comissão de Processamento de Dispositivos Médicos. Não é o SCIRAS que deve fazer um POP de limpeza, é a higiene. A gente deve apoiar, validar, mas não deve ser exclusivo do SCIRAS a elaboração e a implementação desses POPs. A gente sugere também que deve ser envolvido o setor de qualidade e, como eu falei, né, deve participar ativamente da elaboração desses POPs, e aí é tanta carga de trabalho para o SCIRAS que seria mais um motivo para a gente rever o quantitativo de recursos humanos que deve ter no SCIRAS, né? Então, se a gente tem que participar de todos esses serviços, de todas essas ações que realmente têm afinidade e a gente deve participar, é mais um motivo para rever o quantitativo de recursos humanos. No artigo 42, ele coloca que o responsável legal pelo hospital deve assegurar a participação dos executores em diversos âmbitos, então, gerenciamento de resíduos, obras e reformas, controle de vetores de pragas, controle de qualidade da água, equipe de terapia nutricional, controle de qualidade do ar, risco biológico ocupacional,
orientação de coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas, comissão de processamento e aquisição de novas tecnologias. A gente considera importante a gente participar realmente de todos esses fóruns, porém a gente achou que aqui faltou a higiene hospitalar, então a nossa sugestão é que a gente participe também aqui, considerar mais o item 11, higiene hospitalar. E no artigo 44, ele coloca que o responsável legal pelo hospital deve assegurar a participação do SCIRAS nas contratações e definições de editais de contratação de serviços terceirizados com interface no controle de IRAS. Então, aqui é para ressaltar de que a gente acha importante essa participação quando a gente vai contratar um serviço de higiene, quando a gente vai terceirizar um serviço de engenharia clínica, quando a gente vai terceirizar, e normalmente a gente terceiriza mesmo o controle de vetores e pragas. Então, a gente achou isso um ponto muito importante, garantir que o SCIRAS participe na contratação desses serviços terceirizados que tenham interface conosco. No artigo 45, ele coloca que o responsável legal pelo hospital deve garantir que o SCIRAS seja comunicado previamente por meio de um documento formal, no mínimo 30 dias de antecedência sobre a realização de obras e reformas no hospital. A gente achou muito interessante constar isso na RDC, porém, a nossa sugestão é que obras e reformas devam ser comunicadas com antecedência, desde o seu planejamento até a sua execução, garantindo as barreiras de contenção. Então, acrescentar essa frase que não é para avisar que a obra vai começar amanhã, a gente tem que participar da obra desde o seu planejamento. E aqui ele coloca que no artigo 46, o responsável legal pelo hospital deve garantir que a CCIRAS, a comissão, participe da definição do dimensionamento dos profissionais nas unidades assistenciais. Aqui nós não concordamos, a gente achou que não cabe, desculpa que eu coloquei errado, não é SCIRAS, é a CCIRAS, não cabe a CCIRAS definir dimensionamento dos profissionais de saúde em unidades assistenciais, visto que já existem normativas de órgãos regulamentadores. Quantas enfermeiras precisa ter na UTI, quantos técnicos de enfermagem, na diálise, na UTI, na unidade de internação, enfim. Tem COFEM, tem COREM, tem CRM, tem CFM, tem a mesma coisa conselhos de outras categorias profissionais que devem definir, ou até a própria supervisão deve definir o número de RH para as unidades assistenciais, não cabendo nem à comissão e nem ao SCIRAS o dimensionamento de profissionais. No artigo 49, ele coloca também que a CCIRAS deve realizar avaliação e monitoramento do PCIRAS por meio de indicadores de processo, estrutura e resultado. Então, aqui achamos ok que realmente a comissão tem que avaliar os indicadores coletados e constantes aí no PCIRAS. E aqui ele coloca que, como parágrafo único, a análise desses indicadores deve ser disponibilizada e discutida com a direção, setores, unidades e profissionais do hospital, sempre que necessário, ou, no mínimo, semestralmente, de forma documentada, e a documentação será arquivada para consulta de autoridades sanitárias. Aqui, a nossa sugestão é que o monitoramento e o feedback deve ser obrigatório, sim, porém, a periodicidade que ele coloca aqui, no mínimo semestral, deve ser definida pelo executivo, pelo SCIRAS, de acordo com a criticidade da unidade, UTI, unidade de internação, enfim, e com a epidemiologia de cada hospital. Então, às vezes, a gente pode discutir semestral, bimensal, a ideia é que seja discussão mensal, mas, enfim, que isso seja definido pelo SCIRAS e não fique colocado a periodicidade na RDC. No artigo 52, ele coloca que o hospital deve disponibilizar de maneira sistemática e com linguagem adaptada a mesma coisa, né? Prevenção e controle de IRAS e resistência para pacientes, acompanhantes e visitantes, incluindo orientações por escrito para alta hospitalar. Então, da mesma maneira, a gente considerou aqui um avanço, né? Incluir os pacientes, acompanhantes e visitantes para a prevenção de IRAS.
E aqui eles colocam que quando houver uma declaração ai, como chama? Emergência. Ai, como chama? Esqueci a sigla, SPIN. Emergência de saúde pública local, nacional, internacional, deve-se fazer um plano de contingência de emergência. Então, aqui nós achamos interessante também, porque a RDC já está pensando em futuras epidemias e pandemias, como a gente viveu aí a época da Covid. No final do capítulo 5 de hospitais, assim como ele colocou lá na assistência extra-hospitalar, ele colocou duas sessões, a sessão 2, que é capacitação e educação permanente, e a sessão 3, que é vigilância, monitoramento e notificação das IRAs e da resistência. Então, para capacitação e educação permanente, ele coloca que o responsável legal do hospital deve promover elaboração e implementação de um plano de capacitação e educação sobre prevenção de IRAs para todos os profissionais e deve ser compartilhada entre as CCIRAs e outros setores do hospital. Aqui a gente considerou que cada setor deve ter o seu setor, cada hospital deve ter o seu setor de educação permanente, que realize treinamentos e reciclagens e que as CCIRAs devem apoiar, para que não fique a cargo somente das CCIRAs ou do SCIRAs o treinamento e a educação sobre prevenção e controle de IRAs. E da parte da vigilância, a mesma coisa, né? Ele coloca que as CCIRAs devem elaborar relatório contendo análise dos indicadores de IRAs de resistência e de surtos, e que isso deve ser apresentado no mínimo trimestralmente. Então, da mesma maneira, consideramos que o monitoramento e feedback deve ser obrigatório, porém que a periodicidade deve ser definida pelo SCIRAS, de acordo com a criticidade e com a epidemiologia de cada hospital. Ainda tem mais duas sessões, que é a sessão 4 e a sessão 5. A sessão 4 é monitoramento e avaliação do PCIRAS, que a gente não tem nenhuma sugestão. A sessão 5 é o suporte do laboratório de microbiologia, e aqui ele coloca que o responsável legal pelo hospital deve garantir suporte ao laboratório de microbiologia e coloca 3 subitens, que receba amostras com no máximo 24 horas após a coleta, que disponibilize resultados parciais em no máximo 48 horas após a chegada ao laboratório e que disponibilize relatórios individuais de análises microbiológicas por paciente, por perfil de sensibilidade aos profissionais de saúde envolvidos na assistência direta ao paciente e para o SCIRAS. Então, aqui a gente considerou um avanço que o laboratório de microbiologia esteja na RDC e que, principalmente, aqui a gente tenha esses prazos para recebimento das amostras, que a gente sabe que tem muito laboratório terceirizado fora do hospital, que a amostra demora para chegar e que o laboratório demora para soltar o resultado. Então, aqui é um elogio para o suporte laboratorial que está constando nessa RDC. Aí entramos na seção 6, que é uma parte que ele coloca sobre o PGA. Então, essa seção 6 só vai versar sobre o gerenciamento de antimicrobianos. Eles colocam que o responsável legal pelo hospital deve garantir a elaboração, implementação e monitoramento do PGA, que a equipe do PGA deve ser constituída por profissionais com formação de nível superior na área, legalmente habilitado, e representar no mínimo as seguintes áreas: gestão, alta gestão, equipe das CCIRAs e do SCIRAS, equipe médica, equipe de enfermagem, farmácia clínica e laboratório de microbiologia. Aqui a gente considerou que a composição da equipe multi para o PGA está ok. No artigo 2º, ele coloca que o responsável legal deve nomear um profissional com formação de nível superior na área da saúde, legalmente habilitado, e com conhecimento comprovado em doenças infecciosas e uso de antimicrobianos para coordenar a execução das ações do PGA. Aqui a nossa sugestão é que, especificamente como aqui é gerenciamento de antimicrobianos, esse coordenador deve ser um médico infectologista,
comprovado por residência médica em infectologia credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica ou prova de título de especialista conferida pela Sociedade de Especialidade. Então, aqui a gente julga que esse profissional, para coordenar, tá, deva ser um médico infectologista. E aqui ele coloca quantitativo e carga horária para os profissionais do PGA, definido de acordo com a normativa do Ministério da Saúde. A gente sabe que o Ministério da Saúde tem legislação específica para gerenciamento de antimicrobianos, então a nossa sugestão é que eles referenciem a normativa aqui para que a gente possa subsidiar as ações. E, por fim, as disposições finais, que é o capítulo 6º, que é justamente isso. Os serviços de saúde vão ter um prazo de 180 dias para se adequarem depois que a RDC for aprovada. Não vai haver revogação da 2616, o que eles estão revogando aqui é o roteiro de inspeção do Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Então, essa RDC, que é a 48 de 2000, que é roteiro de inspeção, vai ser revogada. Quem descumprir as disposições contidas nessa RDC vai ser considerado como uma infração sanitária, que isso acho que faz parte de toda a RDC, e que ela entrará em vigor a partir da data da sua publicação. Tá bom? Tentei resumir aí as sugestões e o posicionamento da APECI, e agora queria, então, abrir para o debate. Pessoal, a gente vai fazer dessa vez um pouquinho diferente. Então, aqueles que têm algo a colocar, por favor, levante a mão, a gente vai abrir o microfone para que vocês possam falar. E aí a gente otimiza aqui para vocês não precisarem ficar escrevendo. Sugestões, considerações. Tem alguém? Eli. Eli tá como Thaís Guimarães. Ô, Randolfo, tem como trocar o nome da Eli? Meu Deus. É que você entrou Eu no meu fui link, promovida. Eu fui Imagina. promovida, gente. Ai, meu Deus, Nunca. eu mudei de status agora. Que chique. Nunca. Ai. Eu queria Fala, comentar. Eu queria comentar que, assim, eu acho que esse posicionamento ficou tão consistente, sabe? Porque contemplou todos os aspectos fundamentais, todas as questões mais sensíveis dessa consulta pública, e de uma forma equilibrada, sabe? Colocando o que está positivo, colocando o que pode melhorar. Eu acho que o grande nó vai ser a questão de recursos humanos, né? E empoderar mesmo o serviço para que ele defina a periodicidade das coisas, ele defina, né, o alinhamento, né, do programa. Então, assim, eu acho que está bem legal, porque foi fruto de discussão prévia da PECI, né, junto com os sócios, participação em outros fóruns. Então, foi muito legal. Acho que vai dar uma contribuição para a Anvisa, sabe? Era só isso mesmo que eu queria colocar. E eu queria estimular as pessoas que estão assistindo que mandem também sugestões para consulta pública, sejam pessoais, individuais, ou sejam corporativas do hospital que trabalham, etc. Porque quanto mais sugestões tiver para a RTC, mais força nós vamos ter. Fala, Lígia. Pessoal, boa noite. Mas consegue me ouvir que eu tô num dispositivo falando e no outro aparecendo. Mas me sinalizem só se tá dando para ouvir adequadamente. Tá sim. Maravilha, então. Bom, eu também, assim como a fala da Eli, também acho que ficou um material bastante robusto, e a grande vantagem é que tem, né, não só um posicionamento da PECI, mas também um posicionamento dos associados, né? Então tem toda uma construção conjunta, né, e que traz mais peso ainda para a atualização dessa RDC que foi tão esperada e que traz temas
sensíveis, né, que a gente já esperava que viesse com endereçamento, como essa questão do headcount, né, do RH, do time de controle de infecção, mas que a gente tem a possibilidade de se posicionar agora e de ter um retorno, né, da Anvisa nesse sentido, que eu acho que vai trazer uma outra perspectiva, né, para a atuação do controle de infecção no Brasil. Eu fiquei refletindo, né, sobre alguns pontos, e um ponto que é bastante crítico hoje na vivência do controle de infecção é a questão das obras. E eu até fiquei pensando, Thaís, se valeria a pena a gente sugerir também que, além da participação ativa, né, do controle de infecção em todos os momentos das obras e reformas, então planejamento, execução e liberação, se não valeria a pena a gente sugerir também que já tivesse na RDC a recomendação da construção de um comitê de obras e reformas envolvendo a participação do time de controle de infecção, já designando ou sugerindo as categorias profissionais que devem estar envolvidas nesse comitê, né? Exemplo de manutenção, engenharia, time de higiene e limpeza. Até para direcionar os serviços que não trabalham nessa estrutura que envolvam controle de infecção desde o início, mas que já dê um direcionamento em relação às expectativas com esse comitê, pensando nesse fluxo, né? Planejamento da obra, execução da obra e liberação da obra, garantindo a manutenção da qualidade e segurança do paciente. E aí, um outro ponto crítico, né, que a gente já vem discutindo bastante, né, em outros fóruns e que eu sei que é uma preocupação dos times de controle de infecção, em especial de hospitais privados, é a questão do núcleo de vigilância epidemiológica, né, e que talvez, né, valesse a pena eles já trazerem atribuições, ser separado e trazer qual é a expectativa também, sendo separado, né, entendendo que são duas funções distintas e que isso não deve ficar a cargo do controle de infecção, o que se espera do núcleo de vigilância epidemiológica ao olhar da Anvisa, que talvez também traga um outro direcionamento e nos ajude a separar essas duas coisas. Então, fiquei pensando se valeria a pena esses dois incrementos, tá? Mas, mais uma vez, achei que essa iniciativa é de grande valia e, sem dúvidas, vai trazer um grande direcionamento para a Anvisa. E, como a doutora Thais falou, é importante que vocês também enviem sugestões. Acho que quanto mais a gente enviar, maior a chance de termos aí esse alinhamento final para essa RDC. É isso. Ô, Fabi, você quer ler o que está no chat aí? Então, eu acho que tem Posso, considerações para a gente posso discutir. colocar, se alguém enquanto alguém não levanta a mão aí, querer falar, e você só avisa se alguém levantar a mão, tá? Ah, aqui, a Camila colocou sobre a questão, acho que do responsável legal, né? O que é obrigatório a garantir as boas práticas, né? A questão que ela fala, e o responsável legal? O que é obrigatório a garantir as boas práticas? Ele não entra no CCIRAS, que acho que assim, ele é obrigatório a manter aí, garantir as boas práticas, mas ele poderia também entrar na comissão, né, do controle de A infecção. comissão coloca alta gestão, não especificamente o responsável legal. Eu acho que a gente pode sugerir, então, que ao invés da alta gestão, que o responsável legal ou acrescentar mais, né? Porque ele pode ser a alta gestão, né? Ele pode Sim. ser a alta gestão. E participar, E aí ela já, na sequência, ela coloca sobre a questão da portaria 2616, né? Que teve uma webinar da Anvisa que mencionou a respeito aí dessa questão, e ela coloca que eles deixaram claro que o Ministério irá revisar essa portaria mesmo, que está aí num processo junto ao Ministério da Saúde e Anvisa, e mais na webinar não ficou muito claro aí se eles a questão do quantitativo, né? Se eles vão desdobrar aí esse processo. Como Então, eles acho que. vão fazer essa questão? Ai, que bom que a Camila está dando essa informação, né? Que eu particularmente não participei desse webinar,
mas eu acho que a gente pode, então, reforçar de que a 2616 deve ser revista com brevidade, porque a gente está esperando a revisão da 2616 faz uns 20 anos, né? Exatamente. Para que defina o quantitativo, que é uma lacuna importante. Sim, Tá. é aquilo que a gente discutiu até, né? A gente até pensou em colocar abranger as criticidades hoje que tem dentro de um serviço de saúde, né? Não só de setores, mas de tecnologias, enfim. E aí a gente meio que já deixou isso meio que pronto, né? Para quando tivesse essa questão da revisão aí da 2616, em nichos na área do RH, principalmente. O Dirceu coloca que ele acredita ser arriscado não estabelecer periodicidade mínima nos treinamentos de higiene de mãos, pois pode ocorrer de realizar, por exemplo, a cada 2 anos ou mais. Estão perguntando se vai ter acesso a esse webinar gravado. Vai. Vamos discutir, então, o que vocês acham? Porque a gente pode deixar o mínimo do treinamento a cada 6 meses. Eu queria ouvir a opinião de vocês para a gente, porque eu pretendo mandar no máximo no final dessa semana, porque o prazo é 1 de abril. Então, a PSI quer mandar. Então, para a gente É discutir. que ali na RDC ele fala campanha, né? Ele frisa a questão de campanhas. E aí acho que quando a gente até discutiu, a gente pensou no modelo de campanha mesmo, nesse sentido. Mas, enfim, podemos discutir essa questão aí da periodicidade de treinamentos, em especial aí o de higiene de mãos. Eu penso que é interessante manter o Manter? mínimo necessário. Tá bom. Tá bom, reformulo. Eu tô anotando, tá? Eu reformulo. A ideia é justamente essa, a gente compilar para que a gente mande o posicionamento final da PSI. Eli, Cristiano, antes da gente continuar no chat. Eu sugeriria manter como periodicidade mínima anual. Anual? Anual, porque Eu acho que a gente precisa semestral descrever é ali. pesado. Campanha é uma coisa, treinamento são outras, e não Acho que tem que ter inviabiliza. as duas coisas, né? Campanha Campanha anual minimamente anual e e treinamento treinamento minimamente mínimo semestral, é isso? semestral. Tá, Ou de acordo com a necessidade de ali, acordo com a porque às vezes eu necessidade. foco numa unidade, eu não vou fazer a Sim, instituição como um todo. tá. Cristiano, quer falar? Oi, quero sim. Thaís, em vários momentos desse documento, ele fala na qualificação dos profissionais para pertencer às comissões, ao serviço, tudo, né? E eles colocam com formação. É, a gente percebe que as pós-graduações, a residência em pós-controle de infecção, tudo isso tem que 5 anos, 6 anos. E que a gente tem a grande maioria no Brasil dos controladores de infecção, pessoas com 10, 15 anos que não têm a formação para SH, né? É muito experiente, sabe bastante, mas é só olhar quem que realmente hoje tem uma formação comprovada em horas. Então, será que não valeria a pena em algum local colocar um período de transição? Porque você acaba que os controladores de infecção, tanto médicos e enfermeiros com 15, 20 anos de controle de infecção, vai ter que fazer uma pós-graduação agora para comprovar a formação, A entendeu? gente, Então, não sei como tratar isso. a sugestão nossa é não colocar pós-graduação. A gente colocou formação, não está descrito que é pós-graduação. Como é que eu coloquei? Deixa eu pegar aqui. Formação barra especialização em controle de infecção ou comprovação de prática, de atuação prático-profissional, que é essa pessoa que você está falando. O cara trabalha há 15 anos no controle de infecção hospitalar, ele tem comprovação prático-profissional, mas ele tem que. Não que ele precise comprovar, mas enfim, ele é um profissional habilitado, digamos assim. Querem mudar a redação?
E outra coisa que eu observei naquela parte da terceirização dos controles de infecção, Hum. uma preocupação que eu não sei como que possa acontecer é que empresas terceiras prestem serviços à distância para vários serviços, entendeu? Sei lá, eu monto uma empresa e presto serviço para dois, três hospitais à distância, então não fala em carga horária, não fala. Eu acho que foi isso que ele quis dizer lá naquele ponto da terceirização, que tem que ser de dentro do hospital, entendeu? Não sei se abre essa brecha de permitir a terceirização, abriria essa brecha da atuação presencial do controlador de infecção. Era só isso a observação. Não sei, gente. A gente pode descrever melhor a terceirização, mas desde que ela não seja uma A terceirização distância. à distância, exatamente, que seja uma terceirização com presença na instituição. Tá, ok. Anotado. Quer seguir aí, Fabi? Vamos lá. Então, o Dirceu coloca que, assim, fechar uma definição para instituições extra-hospitalares que realizam procedimentos invasivos e as que não realizam também pode ser um problema, pois a cada ano surgem novas modalidades institucionais que podem ficar fora desta RDC. E aí ele cita como exemplo a de processamento de artigos para a saúde, que tem a lista lá negativa, que precisa ser atualizada de maneira dinâmica e isso nunca ocorre. Então, essa é uma preocupação dele quando a gente, né, acho que coloca, definir o que seriam esses, principalmente os procedimentos invasivos, né? O que eles colocariam como procedimentos invasivos. Eu vou emendar aqui na minha opinião, eu acho que a gente pode pôr como sugestão e não como algo fechado, assim, esses são procedimentos invasivos. A gente põe como exemplos de procedimentos invasivos. Eu acho que ele define procedimento invasivo na portaria, qualquer procedimento que rompa barreira natural. Eu acho que isso ele define. O que eu quis dizer é que ele não define o que é principalmente um serviço extra-hospitalar que não faz procedimento invasivo. A minha pergunta é: eu tenho um consultório médico, eu tenho que ter um controle de infecção no meu consultório médico, eu sou um serviço de saúde que não faz procedimento invasivo, só estou fazendo consulta. Essa é a minha preocupação. É, então, porque tem bastante, que são os ambulatórios, que às vezes é consulta e medicação só. Mas medicação, furou a veia, é procedimento invasivo, certo? Eu entendo que sim, mas Pela definição que Então, eles trazem, sim, não é? é, sim. nesse contexto de ter um detalhamento um pouquinho mais claro ali, né? É, é. Para não dar margens. Eu também entendo que funcionei, é um procedimento invasivo. Se eles trouxessem exemplos, né, ficaria mais claro, porque essa dúvida vai Isso. surgir. Então, acho que a intenção dessa questão do definição é isso, dar essas sugestões, mas não colocar de uma forma que realmente engesse, saiu desse escopo, já ficou no limbo, né? E aí o Dister coloca num ponto que ele acredita que mereça uma definição para adornos, pois sempre Tá. há dúvidas nesse ponto, por exemplo, piercing é adorno? E, Disseu, nesse item a gente discutiu muito, porque assim, tem aquela questão do adorno que realmente para nós, o controlador de infecção, impacta, são os adornos na mão, né? Anéis, unhas postiças, enfim. Que a gente falou, é importante ter esse item na RDC, mas que a gente coloque exatamente aquilo que tem a ver com a prevenção da infecção. Os demais adornos, NR32 tem que dar conta. Então, a nossa colocação ali era mais nesse sentido, manter, mas focando naquilo que tem impacto para a prevenção de infecção, que no caso são as mãos, e os demais adornos, NR32. Tá. Aí temos aqui a Silvia, ela coloca uma reflexão. Talvez a RDC não aponte diretamente uma categoria, e sim um profissional de saúde de ensino superior, por causa da falta de médicos especialistas no rim,
Rin- Rincões. Rincões do Brasil. Isso. Por isso que a gente colocou preferencialmente, tá? É preferencialmente. A gente focou na questão dele ter o conhecimento aí, na área, mas ele ser preferencial infectologista, preferencial enfermeira. Mas é uma forma também de valorizar a nossa atuação, não deixar tão aberto esse processo. Aí, peraí, que o João Vitor, ele sugere que a RDC talvez seja interessante, que seja uma revisada a cada 5 anos. Ele põe essa Acho que é sugestão. ótima sugestão, né? Senão Eu nós vamos também esperar acho. desde 98, estamos esperando 2006. Eu acho, o João Vitor é bem colocado, a gente, Obrigada, né? João. Vamos Muito, incorporar. Vocês concordam? eu concordo, é bem Tá. importante isso, senão fica lá, sabe, né, quando vai acontecer de novo. A Paula coloca que ela compreende que muitas ações já eram realizadas pelo SCIRAS, mas será uma normativa específica. Preocupa-me o dimensionamento do SCIRAS, considerando tanto o porte do hospital quanto a criticidade. Realmente, Paula, essa é uma preocupação nossa, porém, ela não. Essa RDC, ela menciona a portaria 2616 para este item. Então, a gente está naquela questão do aguardo da revisão dessa portaria. Então, as pessoas dizendo que concorda com a campanha anual, a Camila, a Odeli, ela coloca campanha anual de higiene de mãos, treinamentos outros, de acordo com a necessidade do serviço. E uma dúvida, vocês não acham que precisa ter um item falando de CCIRAS corporativa? A gente vê tantos formatos, uns que ajudam e uns que atrapalham. Eles nem abordam isso, mas aonde colocar? Odeli, é interessante isso. Hoje eu estou do outro lado até, né? E realmente talvez seja um item importante de ser abrangido. Mas sabe que eu tenho um ponto? Fala, pode falar, porque aí eu estou anotando para a gente incorporar caso julguem Ó, necessário. hoje, né, Fabi, eu já vivi esse cenário, a Fabi vive esse cenário, né, atualmente, mas eu penso no seguinte, que o escopo de um SH corporativo hoje, ele é muito diferente, porque ele não está atuando num só local, ele vem muito no sentido de apoiar e direcionar os times locais. Então, eu não vou ter uma comissão, de controle de infecção, o escopo é diferente, talvez faça sentido ter, mas como ela vem hoje, né, essa resolução vem, essa portaria vem muito direcionada, eu não sei se faria sentido, porque ele teria que ter uma descrição muito mais abrangente no escopo que a gente acaba fugindo um pouco, né, do propósito hoje dessa portaria, né, minha visão de quem já viveu na pele, né, as duas situações, né. Então, Ela como eu não, acho que é a algo gente muito não vai ter todos matricial, esses itens, é muito exatamente. matricial, é muito estratégico, é muito no sentido de fazer essa interface com o time operacional e a alta gestão corporativa, de deliberar a estratégia e garantir que haja um alinhamento entre os times de diferentes centros, né? Então, eu penso que talvez não seja o caminho dentro dessa portaria. Talvez seja interessante para o futuro ter um alinhamento, e eu acredito que, com o movimento hoje das instituições de saúde, das redes, né, que estão crescendo cada vez mais, que eu acredito que é um movimento que não volta, que em algum momento a gente tenha um direcionamento para essa atuação, mas não vejo hoje como é, algo que deu a ser abordado nesta portaria, né, pelo propósito inicial dela. Não sei se até queria ouvir outras opiniões, porque eu a princípio tenho uma opinião desse tipo, que eu acho que é um escopo diferente. Lígia, eu acho que merece sim um descritivo, mas eu não sei se encaixa nessa RDC, porque essa RDC é muito para serviços locais. Eu acho que teria que ter alguma
norma, alguma normativa que direcionasse para uma A composição atuação, né? de serviços de SH corporativo, porque a gente atua muito com os resultados estratégicos, que é o foco da empresa, que nem sempre vai estar atrelado ao foco local do hospital. Para aquele hospital, é sempre olhando na maioria, e a questão que envolve, acho que impacta muito quando a gente está no local, principalmente a questão de padronizações de processos, de insumos, de POPs, enfim. Mas eu acho que deveria, sim, em algum momento, ter uma normativa para nortear, sabe? Um escopo mínimo do que um SH corporativo poderia, os caminhos que ele deveria atuar para poder até apoiar os serviços de saúde locais. Eu Mas é também isso, eu acho. concordo com você que neste contexto eu não sei também como encaixaria, teria que ser um capítulo completamente à É que parte. É, teria que escrever muita coisa. E aí é, eu acho que fugiria um pouco do propósito da portaria atual. Ah, eu mas, até imagino que vá caminhar organicamente para isso em algum momento, né? é, Eli desculpa, quer quem falou, falar? eu falei que foi o Odeli, mas não foi, quem escreveu foi a Camila. Camila, é muito importante essa sua colocação. Quem sabe o um futuro a gente não tem uma normativa a respeito disso. E acho que ajudaria até para nós que estamos nesse lado corporativo. Uma outra Camila Eli, já. espera aí, acho que ele quer Oi, falar. Ai, é, desculpa, eu não estou vendo as mãos imagina. levantadas. Não, não tem problema. É que eu acho que se houver a permissão de consórcio para hospitais, de alguma forma contempla as corporativas. Porque o que não pode é ter a proibição de consórcio, porque quando você fala de serviços de contra-infecção nessa perspectiva de institucional, né, de várias instituições que pertencem a uma única razão social, digamos assim, não sei se eu me expressei direito, essa questão corporativa, é um tipo de um consórcio, não é? Em que você tem vários hospitais alinhados. Então, eu acho que tem que contemplar os consórcios, e dentro disso, permite-se a ação corporativa. Não sei se eu me fiz explicar. Eu acho que talvez a gente possa colocar permitir terceirização e permitir consórcio, certo? Porque você pode terceirizar uma, você pode terceirizar todas e todas são da mesma rede e você vai ter uma corporativa, é isso? É que eu acho Eu que só aí estou são. pensando como colocar de sugestão. Não, é que Eu Não aí. entrar no colocaria assim. mérito que faz uma CCIH corporativa. Isso, eu acho que tem que permitir terceirização e tem que permitir consórcio. A corporativa pode ser interpretada como um tipo de consórcio. Eu acho que sim. Tá. Tem mais aí, né, Li? Depois tem uma pessoa que pediu áudio. Quer abrir, depois eu Não, termino de acho ler. que faz essa da Camila Jaques, depois a gente Tá. abre o áudio, que a gente está na sequência. Então, a Camila Jacques, ela fica pensando em grandes instituições que possuem hospital e ambulatórios e um SCI atuando em ambos os cenários. Ter uma consideração em poder ser somente o PCIRAS abrangendo o todo seria o ideal. No formato que está escrito, parece que necessita de um PPIRAS e do PCIRAS. Hoje ela atua nesse formato e o CCIRAS contempla ambos os cenários, hospital e ambulatório. Não é não, Camila. O PCIRAS é para hospital, e na definição de hospital que está na RDC, o hospital presta serviços de saúde, incluindo ambulatórios. Então, se você está no hospital que faz ambulatório, é só PCIRAS. O PPIRAS é para quem é extra-hospitalar e faz procedimento invasivo. Então,
Isso está bem definido, tá bom? É só PCIRAS. Vocês O querem abrir? Randolfo, quer abrir o áudio da pessoa que está pedindo, por favor? A pessoa baixou a mão, vou ver se eu consigo achá-lo aqui. Achei. Tá. Dirceu, tá liberado o áudio para você. Ah, Dirceu, bem-vindo, Dirceu. Vamos ver se ele vai falar. Aí você era o próximo aí no chat. Pode falar, Dirceu. Dirceu, seu áudio não tá saindo. Boa noite. Oi, Agora Dirceu. saiu o áudio. Agora saiu o áudio? Eu já tinha. Boa noite a todas. Eu acabei fazendo, eu levantei a mão, abaixei, mas eu acabei complementando aqui os dois pontos que eu tinha levantado a respeito da definição de instituição que realiza procedimento invasivo ou não, quem vai fazer notificação e qual notificação. Eu só lembrei que, assim, eu acho que isso é muito importante, porque hoje até farmácia é considerada, é categorizada como instituição de saúde. Então, acho que a gente precisa ter algum direcionamento com relação a isso, para não ter burburinhos depois nesse sentido aí, de achar que a farmácia também tem que fazer controle de infecção e notificações. Né? Então, só nessa questão. E o outro ponto do Adorno é uma coisa que, assim, eu já me aposentei, saí do hospital, mas a CCH permanece. Depois de 22 anos trabalhando nela, fica difícil não participar. E aí, o que acontece? O Adorno, eu acho que é uma situação que pode causar dúvida, inclusive nos profissionais que atuam nos controles de infecção. Porque, assim, o que é Adorno? Né? A Fabiana colocou que, quando vocês discutiram, pensou no Adorno que está nas mãos e antebraços e tal. Mas, assim, as pessoas que trabalham com CCIH, indo nos eventos, muitas vezes a gente, talvez a Thaís tenha passado por isso, e vocês também, né, das pessoas perguntarem, mas e o piercing que a pessoa tem na boca, no nariz, o brinco, né, a correntinha? Claro, isso tudo está na NR32. Então, acho que, assim, talvez valesse a pena fazer um pequeno adendo aí, né, uma complementação nesse ponto, né, com relação a essa situação, né, que a gente está abordando os itens que são relativos e que têm alguma interferência, alguma participação na prevenção de infecção. Os demais itens devem obedecer a NR32. Acho que eram esses dois pontos que eu só queria reforçar. Obrigado. Perfeito, perfeito, Dirceu. Ok, anotei aqui para colocar assim. Ó, e A dando gente não vai se continuidade intrometer na aqui, NR32, que é do Ministério do Trabalho, né? Então, acho que é bem isso. A gente foca na prevenção de infecção. Na verdade, a NR32 é interministerial, né? Ministério da Saúde e do Tripartite. Trabalho. Isso, perfeito. aí dando continuidade aqui, aí a Camila Bicalho, quando a gente estava conversando sobre a questão do CCIRAS corporativo, ela coloca que ela discorda não estar nessa RDC um, um apontamento, até porque ela diz que tem CCIRAS corporativa que revisa diagnóstico de infecção e acaba mudando esse diagnóstico que o SC-IRAS local fez. Então, mas ela concorda com a sua fala, Eli, que se a gente descrever a questão aí do consórcio, já vai ajudar muito nesse processo. E terminando de mensagens aqui descritas, terminamos. Eu não sei se tem mais alguém aí com a mão levantada que queira fazer algum comentário. Tem mais alguém, Randolfo? Oi? Alguém com a mão levantada? Não, ninguém mais. Alguém queria fazer mais alguma consideração?
Fabi, Eli, Lígia. Não. Então, pessoal, vou fazer o seguinte: agora a gente vai ter que transformar isso num texto, tá? Eu vou incorporar essas sugestões do webinar de hoje, e aí a Peci vai então encaminhar o seu posicionamento da RDC. Ok? Então, queria agradecer muitíssimo. Eu acho que foi muito legal a gente ter a participação aí, não só dos associados, né, mas de todo mundo que assiste os nossos webinars, que eu acho que foi muito gratificante e conseguiu ver coisas que às vezes a gente não consegue ver, né? Então, nada como ampliar a discussão para a gente tentar abordar a maioria dos itens que a gente gostaria. Tá bom?